Queridos irmãos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por essa manhã podermos compartilhar da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, e nós leremos dos versos 11 a 16 a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4. É uma alegria, irmãos, pastor Marcelo, é uma alegria poder ver nosso irmão seminarista Leônidas, sua esposa Alice, servindo a Cristo aqui com os irmãos, frutificando juntamente com os irmãos para a glória de Deus. É uma alegria, onde temos ouvido também boas recomendações. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Nos diz assim a Escritura: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos pela tua palavra. Pedimos, ó Pai, que pelo teu Santo Espírito nos traga a edificação necessária. Cumpre em cada coração aqui o propósito soberano do Senhor em nos fazer um só povo, unidos na mesma fé, num só batismo de amor em Cristo Jesus. E assim, juntos também, nesta unidade, possamos crescer em Cristo Jesus para sermos esta igreja, Senhor, cada vez mais que glorifica o teu santo nome. Seja conosco, ó Deus, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde o nosso nascimento, nós passamos por um processo natural de desenvolvimento e cada parte do nosso corpo vai crescendo com o tempo de forma uniforme, né, à medida que o tempo vai passando. No entanto, irmãos, quando algumas partes não acompanham esse crescimento, então surgem as deficiências. E nessas deficiências, isso acaba afetando todo o corpo. Isso acaba afetando todo o corpo. Então, da mesma forma, o corpo de Cristo, que é a igreja, como Paulo chama aqui, corpo de Cristo, que é a igreja, também precisa crescer em comunhão, em fé, serviço. E a saúde espiritual da igreja depende justamente, irmãos, dessa unidade, do amadurecimento, da fé de todos os irmãos. Todos que servem a Cristo também precisam caminhar nesse crescimento. E é sobre isso que esta mensagem de Paulo aqui vamos refletir nesta manhã, sobre a unidade no crescimento. Neste texto que nós lemos, o apóstolo Paulo faz uma analogia, uma comparação entre a igreja e o corpo humano. E ele chama esse corpo de Cristo, onde ele destaca que Cristo é a cabeça desse corpo. E cada crente na igreja, nesse corpo, é representado por uma parte desse corpo. Então, assim seja um crente representado pela mão, pelo dedo, nesta analogia, ou pelo pé, ou pelo joelho, enfim. Cada um também faz parte dessa analogia. Cada crente, ou seja, recebeu pelo menos cada crente, segundo o apóstolo Paulo, recebeu pelo menos um dom
dado pelo Espírito Santo para que haja o crescimento saudável desse corpo. Veja isso no verso 8, quando Paulo diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, ele concedeu dons à sua igreja, e cada crente tem pelo menos um dom. Mas é importante saber, meus irmãos, antes de tudo, é muito importante saber que o crescimento bíblico de uma igreja, o crescimento saudável de uma igreja, não depende exclusivamente do pastor. Há uma grande expectativa da igreja em colocar o crescimento dela em função exclusiva do pastor, da sua visão ministerial, do que ele pensa, ou colocar a sua expectativa numa estratégia evangelística bombástica. No entanto, irmãos, isso tudo não é verdade. Vejamos de onde vem o crescimento, conforme o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7. O texto diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, irmãos, o crescimento de uma igreja é de Deus e não dos homens. A igreja não é responsável pelo seu próprio crescimento. O crescimento vem de Deus. Mas Deus usa dois instrumentos importantes, conforme o texto que nós lemos, para que esse corpo seja promovido, ou seja, esse crescimento seja promovido. Deus usa dois instrumentos para isso. Primeiro, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse crescimento em unidade, crescendo em unidade. E para que haja esse crescimento em unidade, em primeiro lugar, Deus usa pastores e presbíteros. Liderança, Deus usa pastores e presbíteros. Perceba que no verso 11 do capítulo 4, ele começa dessa forma: ele mesmo, o único Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele concedeu. Quem concede à igreja, a liderança da igreja, quem estabelece é Deus. Isso é confirmado pela igreja, pelo seu povo, mas é Deus quem concede essas coisas. Isso é visto aqui nessas 4 categorias, e Paulo ele se inclui aqui nessa colaboração. Ele começa dizendo que Deus concedeu apóstolos. Nós sabemos que o ministério apostólico cessou com os apóstolos, porque para ser apóstolo era necessário ser testemunha ocular do Senhor Jesus. E nós percebemos que quando Paulo diz que Deus concedeu uns para apóstolos, ele está se incluindo como aqueles que foram chamados pelo Senhor para o desenvolvimento da sua igreja. Ou seja, a igreja cresce, meus irmãos, com a base na doutrina dos apóstolos. Por isso nós somos uma igreja apostólica, porque a nossa doutrina tem base na doutrina do Senhor Jesus Cristo dado aos apóstolos. Então Paulo diz que esta igreja ela está firmada sobre a doutrina apostólica. Deus separou apóstolos para o fundamento da sua igreja, para a sua doutrina. Mas Deus também separou profetas. E o profeta aqui, de acordo com a Escritura, são os ministros do Evangelho, porque eles proferem os oráculos de Deus, as palavras de Deus. Eles proferem na pregação a revelação do Senhor ao seu povo. Mas Paulo diz também que Deus separou evangelistas. Isso quer dizer que todos os líderes, pastores, presbíteros, devem evangelizar. Mas isso não significa que todos os pastores, presbíteros sejam evangelistas. E
não é o evangelismo, irmãos, que qualifica o ministério pastoral. Esse pastor não evangeliza, ou não tem uma ênfase em evangelização, então ele não é um pastor. Não é verdade. Não é o ministério pastoral, a evangelização que qualifica o ministério pastoral. Mas é aquilo que Deus chamou para o pastor fazer. Se dedicar na palavra e orar e cuidar do rebanho. Mas é a igreja toda que precisa se dedicar à evangelização. Mas isso também não é desculpa para que o pastor não evangelize, nem os irmãos da igreja deixem de evangelizar. Mas a ordem do Senhor foi dada a todos. Enquanto vocês estiverem indo, preguem, anunciem o evangelho. Mas Paulo diz também que Deus separou pastores e mestres. E fica subtendido no texto que ele não separa pastor e mestre como se fosse outra coisa. Mas, para o apóstolo Paulo, o pastor deveria ser um pastor mestre, no sentido de que ele não deveria apenas alimentar corretamente o rebanho, mas ele deveria ser um mestre nutrindo profundamente as suas ovelhas com as revelações profundas de Cristo. A palavra de Deus na boca dos pastores não é apenas alimento, mas vara que guia, que disciplina as ovelhas. Agora, irmãos, dessas 4 categorias apresentadas pelo apóstolo Paulo, qual é a finalidade de Deus fazer isso? Conforme o verso 12, veja o que diz o texto. Qual é a finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, irmãos, líderes espirituais foram separados por Deus para preparar o povo. Preparar o povo para quê? Qual a finalidade também de preparar o povo? Veja o que diz o texto ainda no verso 12. Para o desempenho do seu serviço. Então percebam que pastores, presbíteros, estão como aqueles que preparam o povo, e não para aqueles que fazem tudo sozinho, mas aqueles que preparam a igreja, que preparam o rebanho. Eles ajudam para que esses se desempenhem no seu serviço, para que cada um exerça o seu papel na igreja, no corpo de Cristo. E assim haja o quê? Veja o texto ainda no verso 12. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, os ministros não são eleitos na igreja para receber apenas o salário e trabalhar para o conselho sozinho. Não é essa a proposta. A proposta é para que a igreja sirva ao Senhor, que todos sirvam ao Senhor. Os ministros, eles são chamados para capacitar, para treinar o povo com a palavra de Deus. Se nós não atentarmos para isso, nós perdemos o propósito bíblico de ser igreja. E qual o propósito disso? Veja o verso 13. Até que todos cheguemos a quê? Cheguemos à unidade da fé. Veja, até que todos cheguemos à unidade da fé. E quais são esses aspectos dessa unidade da fé, de acordo com o apóstolo Paulo? Primeiro, ele mostra no pleno, ou no preciso, ou no correto conhecimento do Filho de Deus. Veja como é importante a gente conhecer a Jesus Cristo, de estarmos nos evangelizando, de estarmos nos catequizando, de estarmos estimulando uns aos outros a imitarmos a Jesus Cristo. Isso é buscarmos o pleno conhecimento do Filho de Deus. Porque, irmãos, crescer em unidade não significa crescer em uniformidade. Crescer em uniformidade, a palavra já está dizendo, é todo mundo vestir o mesmo uniforme. Igreja não é o lugar para ninguém estar vestido igualzinho, no sentido literal.
Porque nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós agimos diferentes, somos de classes sociais diferentes, aparências diferentes. Mas crescer em unidade significa, através do apóstolo Paulo, que nós precisamos ter unidade doutrinária. Como diz os próprios versos 5 e 6, veja no capítulo 4, versos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo queria despertar isso à igreja de Éfeso. Todos deveriam ter unidade doutrinária e não uniformidade. Vamos ter questionamentos, pensamentos diferentes, mas não podemos ter várias doutrinas, mas uma única doutrina, como Paulo destaca aqui nos versos 5 e 6. E isso tem um propósito, essa unidade de fé nos leva ao que diz o próprio texto no verso 13 ainda, para que haja a perfeita varonilidade, ou seja, maturidade. A palavra está associada à maturidade. A mesma medida da estatura, da plenitude de Cristo, ou seja, irmãos, o objetivo de ser assim é para que todos nós sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. É o máximo que a gente pode ser, semelhantes. Na matemática, a semelhança não quer dizer exatamente igual, mas se assemelha. Ninguém se tornará aqui nesta vida igual a Cristo, a não ser quando nós formos glorificados. Seremos sim iguais a Cristo no sentido de termos o mesmo corpo glorificado. Mas nós entendemos que é o máximo possível do que nós podemos, como igrejas, como cristãos, atingirmos, imitarmos, pensarmos e agirmos conforme o Senhor Jesus Cristo. E qual a necessidade, irmãos, de Paulo falar essas coisas à igreja de Éfeso, a gentios, a pagãos convertidos, a uma cidade totalmente idólatra? Qual o sentido disso acontecer dessa forma? Paulo responde no verso 14. Ele diz: para que não sejamos mais como meninos. E quem representa esse menino no texto? Representa o crente imaturo, aquele que não cresceu, que não se desenvolveu. E como age o crente imaturo, de acordo com o verso 14? Paulo diz que ele vive agitado, de um lado para o outro. Já viu um menino agitado para um outro, de um lado para o outro? É assim a criança, fica de um lado para o outro. Mas isso significa, o que Paulo quer dizer, que ele não se contenta com a sã doutrina, ele não se conforma com a sã doutrina, ele não para em igreja, ele não sabe o que quer, fica agitado, ele é facilmente enganado, diz o apóstolo Paulo, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Ele não se contenta com a simples e sã doutrina do Evangelho. Paulo ainda diz no verso 14 que ele é seduzido, ele é enganado pela artimanha. A palavra artimanha, no original, significa aquele que é atraído por joguinhos, por distrações, por entretenimento. É o que nós temos hoje na máxima dos evangelhos sendo pregados por várias igrejas que não se conformam com a sã doutrina, e aí passa a querer entreter o auditório com shows, com teatros, para poder fazer o povo rir. Mas a igreja não é lugar para isso, irmãos. Não é. Mas essas pessoas imaturas estavam dentro das igrejas querendo ser alimentadas dessa forma. Paulo diz, não é assim na igreja de Cristo. Esses homens eram enganados pela astúcia, pela esperteza dos charlatões, que, como diz o apóstolo Pedro, fariam do povo um negócio. Induz esse imaturo, esse infantil ao erro. Irmãos, os líderes espirituais foram chamados para treinar os crentes na verdade e para que cada um deles possa desempenhar corretamente o seu papel na igreja, se tornando cada vez mais parecido com Cristo.
Os pastores não foram chamados para carregar a igreja nas costas, mas para se aplicar na pregação, orar e dar assistência ao rebanho. Irmãos, o corpo precisa crescer. E esse crescimento orgânico, ou seja, esse crescimento do organismo todo, fará com que haja unidade proporcional e não unilateral. Já pensou um corpo que só desenvolve uma parte dele? Paulo não está falando de um crescimento unilateral, que no corpo só cresce o braço, não, mas de um crescimento total, de um crescimento proporcional, em que todos os crentes estão crescendo juntos, estão batalhando juntos, estão com um só pensamento, lutando por uma só causa, levantando não várias bandeiras, mas uma única bandeira, que é a do Senhor Jesus Cristo. É o corpo crescendo simultaneamente saudável. Para isso, primeiro vimos que Deus usa pastores e presbíteros para promover esse crescimento. Mas em segundo e último lugar, para crescer em unidade, Deus usa cada crente. Deus usa cada crente. É isso que Paulo fala no verso 15. Quando ele diz, mas seguindo a verdade, ele se dirige àqueles crentes, mas seguindo a verdade em amor, o verbo está no plural, cresçamos. Quando os pastores, quando os líderes desempenham corretamente seu papel nesse processo, isso contribui para a igreja. Mas se a liderança começa a fazer tudo sozinha, a igreja se acomoda. Então, das duas, uma. Ou a igreja puxa o freio de mão e não faz nada, mas os pastores devem fazer aquilo, e a liderança aquilo que devem fazer, que é liderar. Ou vai ser aquele ciclo vicioso de muita gente fazendo muita coisa, ou pouca gente fazendo muita coisa, e muita gente não fazendo absolutamente nada. Então, precisamos ter cuidado como liderança, para não colocarmos um problema ao invés de uma solução. Porque quando os pastores e lideranças não desempenham corretamente, fazendo o que devem fazer, então isso pode prejudicar o próprio rebanho. Porque, meus irmãos, não é função do pastor fazer tudo sozinho. Mas como vimos, cada crente assume e deve assumir a sua responsabilidade no corpo de Cristo, na igreja. Os pastores são usados para pregar a verdade, como Paulo diz, seguindo a verdade. E os pastores são usados para isso. E cada crente é chamado para seguir essa verdade, é o que Paulo diz. Nós precisamos fazer exatamente isso que diz o verso 15. Seguir a verdade. Essa verdade estava sendo pregada por aqueles pastores. E aqueles crentes deveriam seguir a verdade em amor. A resposta a isso, a seguir essa verdade em amor, a resposta está no próprio versículo 15. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo. Veja que está no plural. O crescimento é mútuo quando acontece a cooperação mútua. Quando todos estão se desempenhando. Pastores, lideranças e membros. Agora sim. Agora sim. Poderíamos fazer uma analogia do corpo humano e entre outras analogias, como o próprio futebol que estamos acostumados. Embora o técnico não esteja jogando, literalmente, mas ele que articula o jogo. Ele está sentado, observando como os jogadores estão jogando. Mas ele não está jogando com eles. Pastores e líderes funcionam como um técnico. Não está fazendo tudo. Mas ele está vendo como a igreja pode se tornar saudável, frutífera, atuante. Onde cada um está no seu devido lugar. Na zaga, na frente e assim por diante. Mas nós percebemos, irmãos, que cada um tem o seu lugar e uma responsabilidade bíblica nesse corpo. E continuando com essa analogia de Paulo entre o corpo humano e a igreja, nós sabemos que Cristo é Cristo que é a cabeça desta igreja. É Cristo. E precisamos entender isso.
não há espaço para duas cabeças. Somente Cristo é a cabeça da igreja. Somente Ele comanda no cérebro como este corpo deve agir. A questão é, e quem é você nesse corpo? Quem é você nesse corpo? Você precisa encontrar o seu lugar. Todos nós recebemos pelo menos um dom pelo Espírito Santo. E eu creio que não há este dom de não fazer nada. Há sempre trabalho para você cristão, como diz o hino. Há trabalho certo para você cristão. Deus está te exortando nessa manhã. Quando uma parte do corpo não funciona, meus irmãos, ou não desempenha, ou desempenha de forma errada, o que acontece? Atrofia. Ou pode comprometer todo o organismo. Então, para que ele não seja amputado, vamos pensar que este membro precisa ser restaurado. Confiando na misericórdia e na bondade de Deus, vamos pensar que este membro precisa ser restaurado. Antes que ele cause danos à saúde espiritual dos outros. Por isso, irmãos, é essencial que cada um se engaje na verdade e sirva com amor. É isso que diz o verso 15. Porque é com maturidade espiritual que conseguiríamos seguir a verdade, ou em verdade, ou por amor. Porque tanto quem fala, meus irmãos, como quem ouve, deve falar ou ouvir em amor, se colocando no lugar do outro. Não falar a verdade porque é a verdade, ponto final. Quem quiser que seja assim. Não, há um compromisso de se falar a verdade, mas em amor. Se você fala a verdade, você está amando porque está dizendo a verdade. Mas pense como você está falando. Da mesma forma, quem ouve a verdade deve entender que alguém não ocultou a verdade por amor. Foi por amor. Mas falou também por amor. Paulo diz que é necessário seguir as duas coisas, a verdade em ou por amor. É a verdade da palavra de Deus que nós estamos falando. E devemos falar em amor. E dessa forma, irmãos, Paulo diz que nós devemos crescer em tudo que é Cristo, porque Cristo é quem nos capacita a vivermos tudo isso. O corpo não bebe água simplesmente para nutrir os rins, mas todo o corpo se beneficia quando bebe a água. Da mesma forma, na igreja, todos devemos servir, porque quando todos servem a Cristo na igreja, todo o corpo se beneficia disso. Todos, irmãos, são beneficiados, não apenas alguns, conforme o próprio texto finaliza no verso 16. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, veja, de todo, ele usa a palavra bem ajustado, todo, ele conclama toda a igreja, toda junta, segundo a justa cooperação. Veja, a justa cooperação. Não há um desequilíbrio, mas todos estão servindo proporcionalmente. Ninguém está fazendo menos do que todos estão fazendo a mesma coisa. Não existe um grupinho fazendo mais que outros. Não, mas há um justo equilíbrio em que todos estão servindo numa proporção. Justa cooperação de cada parte. Ele diz, isso efetua o próprio aumento. A igreja de Cristo vai aumentando. E podemos ver este aumento qualitativo, mas também um aumento quantitativo deste corpo. Porque, afinal de contas, o corpo cresce em massa, na analogia de Paulo, em número. Também. Para a edificação de quê? De si mesmo.
O resultado disso, irmãos, é para a glória de Deus, mas para o bem da própria igreja. E isso tudo em amor. Perceba como o amor é a base dessa unidade da igreja. Veja no capítulo 4, verso 2, esta base do amor: suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 15, seguindo a verdade em amor. E verso 16, para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, o amor é a base dessa unidade. Deve existir amor, irmãos, pelo fato de estarmos aqui. O amor de Cristo é a base. Ser um membro ativo na igreja demonstra amor. Se não estamos fazendo o nosso papel, de que maneira hoje, meus irmãos, podemos nos engajar para servir no corpo de Cristo? Este corpo só cresce quando todos estão se desenvolvendo, servindo. Às vezes estamos na igreja só como espectadores. Colocamos toda a expectativa na gestão pastoral. Queremos que a igreja melhore, mude, cresça. E de que forma nós estamos colaborando para isso? Vamos parar de reclamar e vamos servir. Cristo conta com cada um servindo em amor. Não estamos aqui para dividir, estamos aqui para somar e multiplicar. Que todos nós, irmãos, possamos nos estimular uns aos outros no serviço da igreja de Cristo. Que possamos crescer mais e mais e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Eu quero concluir com uma história do beija-flor. Nos conta que em uma floresta os animais viviam em harmonia. E uma grande árvore da floresta, que beneficiava todos os animais, foi tomada pelo fogo. E o desespero se espalhou e todos corriam aos berros, todos os animais. Enquanto isso, o beija-flor foi até o rio, encheu seu biquinho de água, e ele ia lá até a árvore e despejava uma gotinha de água naquela grande chama. E ele ia, e ele voltava, e fazia sempre o mesmo gesto. E os outros animais então começaram a rir. Riram daquele beija-flor e disse assim: você acha mesmo que você vai apagar esse fogo sozinho? O beija-flor respondeu com firmeza e disse: talvez eu não consiga apagar o fogo, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E se todos vocês fizessem como eu, juntos, nós conseguiríamos apagar o fogo e restaurar a harmonia da floresta. E assim foi. Os animais se uniram, apagaram o incêndio e celebraram juntos a restauração da vida. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para crescermos em unidade. Quem é você nesse corpo? Um membro atrofiado? Um membro deficiente? Que não frutifica? Ou você é um membro atuante, que frutifica como um beija-flor, que age? Ou você é um crítico, espectador, que apenas observa o fogo? Que o Senhor abençoe a igreja presbiteriana de São Martim, que vocês sejam esse corpo vivo, ativo e unido, crescendo com maturidade espiritual e serviço em amor. E que todos nós, irmãos, façamos a nossa parte para que Cristo seja plenamente formado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.